presta atenção, o Arthur Aguiar vai ser papai novamente, né? Essa notícia tomou conta das redes sociais. E a mãe é uma capixaba, a empresária Jenny Santucci. Os dois anunciaram a gravidez nas redes sociais e 2 dias depois o relacionamento chegou ao fim. E a Jenny passou a ser, então, gente, atacada nas redes sociais. Ela foi acusada pelo Tribunal da Internet de ter engravidado para emplacar o namoro com o ator. E Jenny respondeu às críticas da seguinte forma: não foi planejado. Poderíamos ter tomado ainda mais cuidado além da minha prevenção. Mas eu acho muito feio falar dessa forma, como se eu tivesse a intenção de engravidar. Filho não segura homem nenhum, disse a empresária. E você de casa concorda? Filho não segura homem e nem casamento? Esse assunto, inclusive, minha gente, já foi tema até de pesquisa, tá? 1/5 dos casais se separa até o 1º ano do bebê. Vamos repercutir, então, esse assunto? Aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Lu Pinheiro, a gente ama, ela fala assim, ó, na lata, viu? E também a Lohane Aquino, obrigada pela sua participação, que você já viveu uma experiência, né? Ao quê? Aos 16 anos, não é isso? O que aconteceu com vocês? Me conta, Lô. Boa tarde, gente. Boa tarde, todo mundo de casa. Então, meu primeiro namorado, né, foi ali na minha adolescência, muito nova, na verdade, comecei a namorar, uns 12 anos, né, minha mãe, assim, liberou. E com meus 14 anos, mais ou menos, eu já estava grávida do meu filho, meu primeiro filho. Né? E ali, na minha inocência, naquele namoro, ali, primeiro namoro de adolescente, eu achei, assim, que era o homem da minha vida, que era o amor da minha vida, mas antes do Matheus completar 2 aninhos, a gente já estava separado. E para você, essa frase faz sentido, que filho não segura casamento? Ah, com certeza, com certeza. Casamento envolve muitas outras coisas, além da criança. Acho que a criança, ela é um complemento de uma união, de um casamento saudável. Não é a primeira coisa para ter uma família, entendeu? Até porque, senão a criança cresce num lar infeliz, onde os pais não se amam, não se respeitam, né? Então, assim, aí provavelmente vai desencadear lá na frente a mesma situação. Então, assim, eu concordo que filho não segura casamento. E o que fez, então, o que aconteceu para começar a desandar o relacionamento de vocês a partir do nascimento do bebê? Olha, Roberta, assim, como eu falei, eu era muito nova, né, adolescente, e ali eu achei que ele era o amor da minha vida. E aí engravidei, né? Achei que a gente ia constituir uma família, mas acredito que foi o passar do tempo mesmo, a maturidade, a gente viu que não era amor, né? Que era uma apaixonite de adolescência, ali no meu caso, né? Então, assim, hoje Matheus vai fazer 21 e cresceu, né, com os avós paternos, nem comigo nem com o pai. Cresceu com os avós paternos e hoje a gente tem um relacionamento amigável, super tranquilo. Lu, esse era um pensamento muito antigo, né? A gente escuta histórias antigas, mas a gente sabe que ainda hoje tem gente que tem esse pensamento. Afinal de contas, o que diz a psicologia a respeito desse assunto? Tem muita gente que tem esse pensamento. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, ó. Bom, tem muita gente que ainda pensa assim, no famoso golpe da barriga, né? Olha, infelizmente, Roberto, é mais comum do que a gente imagina. Porque as mulheres ainda, embora... Parece que quando elas ficam apaixonadas, elas perdem um pouco do juízo, sabe? Então, elas pensam que para segurar aquele homem que ela não sente que é tão dela, que ele não está tão envolvido, talvez com o filho mude, que ele se apaixone de verdade. Então, ela facilita o processo. Fica assim, vai que dá, né? Se der, tudo bem, talvez ele volte para mim. E é totalmente o contrário. A gente sabe que quando acontece a gravidez, tudo muda na relação. Já numa relação saudável, já numa relação constante, numa relação intensa, numa relação onde há amor responsável. E já muda tudo, porque o corpo muda, os hormônios mudam, as responsabilidades mudam, o casamento não é mais o mesmo, você tem que criar novas rotinas, adaptações. E aí imagina quando a relação já não é tão segura, já não é constituída de um amor responsável. Porque existem vários tipos de amores, né? Tem o amor do tesão, pode falar tesão? Pode. Ele existe? Tem um amor de tesão, tem um amor que é aquele amor, né, muito visual, tem aquele amor que é um amor mais assim, ai, que pessoa maravilhosa, que ela é o meu ideal. E tem um amor responsável.
que é um amor que você quer o bem da pessoa, que você pensa num futuro. E esse amor responsável já tem dificuldade de persistir quando há uma criança. Imagina nesse amor que as pessoas têm essa dificuldade, né, de estar ali seguro. Agora, existe uma questão dentro desse assunto que é muito séria. O homem pode até querer fazer um filho na mulher, mas ele só faz se ela permitir. Porque a prevenção depende de nós. Com uma medicação, com um remédio contraceptivo. Mas a prevenção não vem das duas partes também? Mas vamos supor, Roberto, o homem quer engravidar a mulher, mas se ela toma anticoncepcional, se ela usa um preservativo interno, e aí? Não tem como o homem engravidar essa mulher se ela não quiser. Então, a responsabilidade maior ainda é nossa. Então, a gente tem que estar consciente dos riscos que apresentam uma relação e de uma gravidez precoce. Então, infelizmente... Embora a gente não faça filho sozinha, né? Isso, não faz. Mas se ele quiser engravidar ela e ela não quiser, não acontece. Ele não consegue, concordo, verdade. Não. Agora, então, vamos ouvir também uma opinião masculina? É o Tony Santos, gente. Ele nem chegou a morar junto com a mãe do filho, não. Não é isso, Tony? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos aí do estúdio. Boa tarde a todos os telespectadores do Fala Espírito Santo. Não, a gente não chegou a morar junto, né? A gente teve um relacionamento casual, ela engravidou. Eu queria muito a gravidez, né? Queria muito ser pai. No início, ela ficou assustada um pouco com a gravidez e tudo, mas eu falei com ela que era para ficar tranquila, que eu estava do lado dela para que desse e viesse. E até pensei, assim, da gente continuar um relacionamento depois, né? E morar junto e tudo, mas o comportamento dela realmente não foi muito agradável, né? Durante a gravidez nem depois. Aí, o que acontece? A palavra diz relacionamento, né? Então tem que ter uma relação entre duas pessoas. Se é uma relação que só um quer e o outro não, essa relação não vai ser saudável nem para a criança depois, vendo aquela relação dos pais que não é muito legal em casa. Então, de fato, barriga, filho não segura homem, não segura, né? Eu acho que o cara ele tem que ter responsabilidade de pai depois, mas de fato não segura. Se a mulher cair nessa besteira de que barriga vai segurar homem, tá cometendo um erro muito grave com ela mesma, né? Porque às vezes ela vai ter um filho de um cara que não vai querer ter compromisso nem com o pai depois. E a responsabilidade vai ficar toda da mãe, como a gente vê em 99% dos casos hoje, mães criando seus filhos sozinhas, né? Mas no início, Tony, em algum momento rola aquela aproximação? Pode ser que role essa aproximação, justamente por estarem gerando uma vida, e aí também tem aquela melancolia da mulher. Pode ser que role? Não, rola sim aquela aproximação, você fica vislumbrando a sua família no futuro, eu, ela e a criança, né? Porque o momento da gravidez também é um momento muito sensível da mulher, que a mulher depende muito do apoio do homem ali do lado, né? Rola sim o afeto, aquele carinho, você vislumbra a sua família no futuro. Só que para você também ter um relacionamento também que não tá fazendo bem para você nem para outra parte também, não é viável você estar continuando com isso, né? Não vai ser saudável para nenhum dos dois. Mas rola sim aquele afeto, você pensa muito em ter uma família sim. Só que você tem que ser coerente também com as suas escolhas, né? O que pesa nessa decisão do homem, nessa escolha dele? O que é o mais importante se faz com que ele decida? Eu vou seguir adiante, vamos constituir uma família ou não? Vou cumprir muito bem o meu papel de pai. Sim, eu acho que tem que ter o comportamento da pessoa também, da sua companheira também, ele conta muito, né? Porque no relacionamento você vai observando o comportamento do outro, né? Aí você vê que isso não é legal, que isso não vai dar certo, que no futuro não vai... Você não vai... Porque assim, ninguém muda ninguém, Roberta. A gente pode tentar se adaptar ao outro, mas eu não consigo mudar a outra pessoa se ela não quiser mudar, entendeu? Então, assim, conta muito o comportamento da outra parte, sim, tá? Pra gente prosseguir ou não. Perfeito. Você disse, a gente tocou aqui nesse ponto a respeito dessa aproximação, porque durante a gestação, muitos pais já começam a cumprir com o papel dele, né? E é nessa aproximação, Lu, que às vezes a mulher confunde e pensa assim, nossa, ele está sendo tão bacana, vou tentar, então vamos tentar reatar. O comportamento, a gente foi vendo, experienciando. Existe, talvez eu seja um pouco antiquada aqui agora, muitas pessoas não vão concordar, mas existe etapas que não podem ser queimadas. Namoro. Primeiro, os primeiros encontros, um namoro, o noivado e o casamento. Depois dessas etapas, você sendo, independente de religião, independente do que você acredite, existem etapas de maturação para tudo no universo. Para o nascimento de uma planta, para a confecção de uma roupa, você tem que primeiro medir, cortar, costurar, experimentar para ver se vai dar certo. Na cozinha, você bate os ovos, você faz
toda a química do alimento para depois assar e depois se alimentar. Você não vai pegar jogando todos os alimentos na sua boca para depois ver o que vai dar aqui dentro. Não dá certo. É a mesma coisa numa relação. Da onde que a gente tira a ideia de que eu conheci um cara, tô 2 meses com ele, vou engravidar e vou ser feliz pro resto da vida? É no mínimo inconsequente. Então existe uma maturação da relação. Você precisa entender que você vai aos encontros, gostei dele, gatinho. Nossa, interessante. Trata bem a mãe, trata bem a família. Nossa, ele tem os meus inegociáveis, tem coisas que eu acho que são interessantes, que dá pra eu ver. Tem defeitos? Tem defeitos, mas são defeitos suportáveis? Não, então tá, vamos namorar? Poxa, acho que dá pra namorar com esse cara. Tô namorando, tá legal, me trata bem? É um cara responsável? Ele visa ter família? Ele tem emprego? Ele tem juízo? Ele gosta de ler? Ele não gosta de ler? Que horas que ele gosta de acordar? Como que é? Porque são detalhes que durante uma relação duradoura vai fazer toda a diferença. Mas aí você em 3 meses, 2 meses, acha que conheceu o cara da sua vida porque ele é cheiroso, porque ele faz bem na cama, tá errada. Então você precisa respeitar o processo de maturação dessa relação para virem filhos. Aí sim, depois de um casamento, quando vier os filhos, essa relação vai estar madura para receber essa criança com mais responsabilidade. Porque você imaginando que engravidando segura esse homem, você nem sabe se esse homem é tudo isso mesmo. Você nem sabe se ele é o cara dos seus sonhos. Você nem sabe se ele é o cara que vai te fazer feliz de fato. Na adolescência, muito menos. Muito não menos. É verdade, Lohane? Ainda. Olha só, a gente vai ver agora o depoimento da Érica. Ela foi mãe, gente, aos 17 anos e vai contar pra gente o que aconteceu com o relacionamento na época. Olha só. Há 2 anos e assim que eu anunciei a gravidez, que eu disse que estava grávida, meu namorado na época automaticamente disse que não queria, que não estava pronto e eu queria ter o neném, então assim aconteceu, a relação acabou. Meu filho nasceu, hoje está com 21 anos, lindo, mas realmente relações acabam, principalmente acho que quando você é adolescente, quando você não está preparado, quando vem uma gravidez precoce, isso pode acontecer realmente. Fui mãe solteira, não me arrependo e hoje tenho uma netinha linda, que agora meu filho teve uma filhinha também. Obrigada, Érica, pela sua contribuição com esse assunto tão importante, né? Porque esse é um assunto que a gente também precisa levar adiante para os nossos filhos, para os nossos netos. A Lohane também está aqui dando um depoimento que ela engravidou, na época ela tinha 14 anos, né? Então, quer dizer, um relacionamento que durou no máximo 2 anos. E na adolescência, como a gente acabou de citar aqui, aí que a gente pensa mesmo, né? Que tudo vai ser para sempre, Lohane? É fantasia, né? Uhum. É fantasia, assim, de primeiro amor, de primeiro namorado, aquela paixonite, né? E aí entra um assunto bem interessante, né? A minha primeira infância ali, como é que foi? Aquela confusão toda. Então, assim, como ele foi meu primeiro namorado, eu tinha aquele amor. Aí eu achei que a minha vida era toda em volta dele. Que aí a gente ia casar, ele é uma boa pessoa. Para mim, naquele momento, assim, foi como se fosse meio que um escape, sabe? Eu achei que eu ia casar com ele, ter o filho com ele, sair da minha realidade, da minha casa e viver feliz para sempre. Como era a realidade? Desculpa, a meu Vai, lado a gente psicóloga. tá aqui pra isso, vai. Você nunca viu uma entrevista minha aqui, né? Como que era a tua infância, assim, de 0 a 10? Era boa, ruim, como é que era? A minha infância ou o meu lar? O teu lar. O meu lar ali foi bem desconstruído Você mesmo. tá vendo? Assim, aí olha no que culminou. A carência emocional. A carência emocional, a falta Hoje de diálogo dentro da casa, Sim. fez com que ela pulasse etapas para sair de casa. Exatamente. E aí Essa era a gente ideia. volta, sempre quando eu venho aqui, a gente acaba no mesmo assunto, assim, papos, conversas, diálogo dentro de casa, proximidade. Você que tem 2 filhos, eles vão crescendo, converse sobre isso com eles, que eles tenham um ambiente que veja você com muito carinho, com muito respeito entre você e seu marido, para eles crescerem vendo que eles não aceitam menos que isso dentro de casa, para que eles se sintam bem, para não se sentirem impelidos a sair de casa, arrumar qualquer pessoa para engravidar, para ter uma, sabe? Gente, a família bem constituída é a base para a segurança, para a felicidade de qualquer pessoa. Cidadão do bem, Perfeito. né? Acho que a gente encerra com essa grande mensagem da Lu Pinheiro, psicóloga. A gente tava morrendo de saudade. Eu também. Um beijo, Lohane, você também é maravilhosa.